Eu vejo muitas pessoas indecisas a respeito de qual game engine usar no começo. Tem Unity, Game Maker, Godot, Clip Team Fusion, Construct 3, RPG Maker, GDevelop, Scratch. Então hoje eu vou mostrar que também é possível fazer jogos sem nada disso. Se você não sabe qual engine usar, simplesmente faça sua própria. Isso é mentira. Fazer uma game engine no início do aprendizado não é recomendável por especialistas, pois a criação de uma pode envolver além da área da programação, gráficos, física, música, áudio, entre outros. O instante pode ser exposto ao mau design de software à medida que a complexidade aumenta, além de lidar com otimização. Na verdade, eu sentia que todos os meus conhecimentos de programação se limitavam a uma engine. Então se eu tivesse... No apocalipse zumbi, todo mundo morresse e eu tivesse que fazer a manutenção das tecnologias, eu já não saberia programá-las. Por causa disso, eu quero fazer um jogo do zero, sem engines e sem o próprio PC. Eu vou ter que montar um do zero também. Tá bom, na verdade um PC já pronto eu vou precisar. Mas você entendeu, eu vou fazer na verdade 3 jogos sem engines. Isso significa que eu tenho que usar uma linguagem de programação pura, sem os atalhos como a engine nos oferece. Porque lá já vem tudo bonitinho pra você só clicar e arrastar. Mas fazendo um jogo do zero, até a própria janela do jogo eu vou ter que dar um jeito de manter. Então sem mais enrolar, vamos começar. Primeiro eu vou definir algumas regras para os jogos. Todos serão de plataforma. E no mínimo eles devem cumprir esses requisitos. O jogador vai poder andar, quer dizer, óbvio. O jogador tem que pular, vai ser de plataforma, óbvio que ele vai ter que pular. Uma câmera que segue o jogador, um buraco no meio da fase e um inimigo que anda de um lado para o outro. Além disso, em cada um deles eu usarei uma linguagem de programação diferente. São elas, respectivamente, JavaScript, Python e C#. Então vamos começar com o primeiro. Não perdi tempo e já fui desenhar o jogador, que aqui vai ser um cowboy. Por quê? Porque eu quero. Além dele fiz um inimigo, uma vaca braba e o cenário. Para quem não tem muita ideia de JavaScript, ela é uma linguagem principalmente usada no desenvolvimento web, ou seja, em sites. Como exemplo temos o próprio YouTube, onde você está assistindo esse vídeo. Aqui, as informações como a quantidade de likes ou visualizações são exibidas com o JavaScript. Veja o que acontece se eu desativar ele. Simplesmente nada funciona, você não pode ver a quantidade de like, dislike, quer dizer, não pode mais mesmo, né? As visualizações, o comentário, nem nada. Algo que eu esqueci de comentar é que além do JavaScript, eu estou usando as linguagens de marcação HTML e CSS, coisa que o navegador precisa para organizar as imagens. E como alguns de vocês sabem, elas foram planejadas para fazer site e não jogo. Então vai ter muita gambiarra aqui, começando pelo fato de que eu tenho que registrar quando cada tecla é pressionada ou solta, deixando o código muito extenso. Mas pelo menos está funcionando, fazer o que, né? Outra coisa é que ao invés de fazer algum tipo de câmera que segue o jogador, eu tirei o movimento dele e coloquei no cenário. Então, na verdade, quem está se mexendo é o cenário. A partir disso eu tinha o movimento, o pulo e a câmera, entre aspas. Só faltava o inimigo e a possibilidade de cair no buraco, já que o jogador não tem gravidade. Fui logo pro buraco porque eu sabia que ia dar menos trabalho. E para isso eu tinha que checar manualmente se o jogador estava no chão e entre as coordenadas do buraco. Ou seja, se tivesse mais alguns buracos, o código ia ficar deste tamanho para checar cada um. Então, depois de fazer o buraco, que não foi tão difícil assim, era finalmente hora de ir pra vaca, o último item da lista. A primeira coisa que mexi foi na posição vertical dela para parar de se enfiar dentro do chão. Corrigindo isso, ela foi lentamente aprendendo onde ela deveria encostar e voltar, até que finalmente estava perfeita. Me senti treinando uma rede neural nesse momento. Exatamente, ela não vira pro outro lado porque para fazer isso eu teria que importar uma imagem diferente dela invertida, ao invés de simplesmente inverter no código. Isso é algo que eu tô com preguiça de fazer. Mas cara, vamos simplesmente apreciar o jogo. Você já deve ter percebido que o visual dele é semelhante com o jogo do dinossauro. Tô até voltando às raízes do Google Chrome para fazer esse jogo. Tá bom, está um lixo. No final, isso aqui não ficou um jogo. Foi um exemplo e um belo exemplo de programação orientada à gambiarra. Se eu quisesse expandir isso aqui e refazer do zero, do jeito certo, ainda é mais rápido do que mexer com o que já tem. Mas eu não queria demorar muito nele porque eu estava ansioso pro próximo jogo. Nesse eu usarei Python. Python, uma linguagem que antes de começar a usar, eu olhei uma imagem de sua sintaxe e no fundo eu senti algo estranho. Ela é tão bonita.
Ainda mais que só uma das suas propostas, além de ser fácil de entender, ser bem organizada e funcional, coisa que eu não consigo seguir na maioria dos meus projetos. Será que Python me salva? Mas falando do projeto em si, eu menti pra vocês. Dessa vez eu não vou fazer totalmente do zero, mas sim usando uma framework. Imagine você com 4 anos de idade, sua mãe te dá uma massinha e você começa a moldar ela do jeito que você quiser. A massinha é como um framework, tá ali pra te ajudar a criar qualquer coisa. Se você fosse começar do zero, você teria que fabricar a própria massinha. Viu? Augusto Analogias. Um framework é mais ou menos isso. São como ferramentas que já te poupam tempo, seja para desenhar gráficos ou tocar sons. E o framework que eu usarei será o Pygame, específicos para criar jogos com Python. Se liga, caso eu queira colocar arte no jogo, primeiro eu tenho que criar a própria janela. Ué, travou? Mas não tem literalmente nada ainda. Isso acontece porque eu tenho que programar o que acontece se o usuário quiser fechar a janela, senão o programa simplesmente para de responder. São alguns detalhes que alguém que veio de uma game engine nem imagina que existe, já que lá já tá basicamente tudo mastigado pra gente. Mas começando de vez com o jogo, eu novamente comecei com arte, melhorada, né? Só que antes de colocar no jogo, eu vou testar primeiro com cubos. Haha, meu primeiro cubo que se move em Python. Além disso, eu coloquei a gravidade e a possibilidade de pular. Simplesmente já sou o deus do Python. Antes de fazer o buraco, eu queria fazer um terreno mais flexível. No jogo anterior, eu desenhei o cenário direto e já coloquei uma colisão falsa. Diferente disso, eu quero fazer um cenário com um tile set, de forma que eu possa manipulá-lo da forma que eu quiser. E ainda assim o jogador poder colidir com cada célula. Para isso eu desenhei um e fui pesquisar como que faço isso com o Pygame. E achei bem interessante. Tem essa lista com vários números, onde o 0 significa um espaço vazio, o 1 significa o chão de areia e o 2 significa o chão de grama. Depois disso eu faço uma função que cheque todos esses números e no local dele substitua pela devida imagem. Mas agora com o tilemap pronto, faltava a colisão do player com ele. Eu mal sabia que seria a coisa mais cabulosa de se fazer até então. Eu comecei bem otimista com a previsão de terminar isso nos próximos 30 minutos, um dia depois. Mentira que o sistema de colisão quebrou de andar. Eu tava tão frustrado nesse ponto que, assim como eu sempre faço, só larguei completamente pra voltar no outro dia. E agora, com a mente mais calma, eu percebi algo que tava quebrando a minha lógica. Eu esqueci de colocar esse 0 entre aspas. Depois de reparar isso, eu consegui andar de novo. E conseguia colidir. Agora, pra câmera, eu usei a mesma estratégia do jogo anterior, que é movimentar o cenário ao invés do player. Então eu tirei o escuro com esse céu para ficar bonitão. E agora, como o último item da lista, novamente ficava a vaca. E também não foi difícil de colocar, quer dizer, ignorando o fato que eu botei essa subida para não precisar checar se ela tava na borda da plataforma, tá funcionando 100%. Ou não. Pera aí que colocar a animação já tô treinado. Pronto, acho que mais um jogo concluído. Feito sem engines, está perfeito. Quer dizer, tem uns bugs aqui ou ali, muitos bugs aqui ou ali, mas como o primeiro jogo próprio feito do zero, eu já tô feliz. Pra finalizar essa sessão, eu acabei percebendo que só isso gera muita coisa pra aprender. Colisão, física, classes. Isso me frustrou muito, me fazendo quase desistir do projeto. É tipo quem começa um jogo grande antes de saber nada. Eu ainda só consegui fazer algo desse nível porque eu já tinha experiência com uma game engine. Porque o apropriado seria começar com jogos muito mais simples, como Flappy Bird ou Pong. Mas ainda assim minha frustração foi por fazer algo grande sem conhecimento. Porque é possível criar jogos muito mais elaborados usando Pygame do que esse lixo que eu fiz. Mas agora, meus amigos, finalmente é hora de ir pro C#. Assim como foi no Python, eu também usarei um framework para agilizar um pouco das coisas para mim. Eu não quero passar um mês só para conseguir desenhar um pixel na tela. E o framework da vez será... Monogame. Para quem não sabe, esse framework foi usado no desenvolvimento de A Lenda do Herói, Terraria, Stardew Valley, Celeste. Só por causa disso, esse terceiro parecia promissor. Mas depois da esperança vinha a tristeza. Eu tenho que esperar 30 segundos para adicionar um caractere. Tá bom, isso na verdade não é culpa da linguagem, da ideia, nem nada do tipo. É só meu PC que é um lixo mesmo. Então por causa disso, vocês vão acabar vendo eu gravando a tela pelo celular algumas vezes, mas tá beleza. Já tô há 20 minutos esperando o jogo compilar.
Finalmente abriu, mexendo cubos. Esperar 20 minutos para uma gameplay de 10 segundos não é muito legal. Antes do jogo principal eu fiz um Pong e um Flappy Bird. Tudo bonitinho para me acostumar com a sintaxe do C#, já que é mais chatinha do que o Python. Eu esqueci de gravar e não tô afim de esperar 30 minutos para abrir cada um desses jogos de novo, então assuma que eu já tenho uma base de como é. Agora indo pro jogo, primeiro eu fiz o tilemap usando a mesma lógica que eu usei no Python, com essa lista de números. Até que foi fácil. Depois já fiz a movimentação básica do jogador, que já não era mais segredo pra mim, e de novo eu me deparei com o meu maior obstáculo, a maldita colisão. De primeiro eu tentei adaptar o código do jogo em Python, mas não deu muito certo. Quando eu colidia com a parede, eu só era teletransportado pra cima, até que eu consegui estabilizar um pouco pra eu poder pelo menos andar e fazer a câmera. Pelo menos isso já não foi tão complicado. Mas voltando pra colisão, eu fiquei uns 3 dias parado nela, e a solução foi fazer 2 tilemaps pra parede e pro chão. Ainda bem que o jogo é pequeno, porque eu não tava afim de adivinhar onde o chão estaria pra fazer as paredes. Depois disso eu fui novamente pra vaca, igual no primeiro jogo, ela começou enterrada no chão, mas a diferença é que ela simplesmente não detectava a parede pra virar, mesmo sendo a mesma coisa que eu usei no jogador. Mas adivinha, ela virava se tivesse dentro do chão. Eu procurei muito o que estava causando isso, mas simplesmente eu não entendia, simplesmente por quê. Nesse ponto eu só tava o osso. Então, eu só aceitei como normal uma vaca precisar estar dentro do chão para poder virar. Não me questionem. Então, está pronto? Toda essa ideia que eu tive foi concluída? Há quanto tempo eu fiquei fazendo isso? Deixa eu ver, o primeiro jogo, entre aspas, durou 2 dias para ser feito, o segundo demorou 5 e o último também 5 dias. Agora tô curioso, quanto tempo eu demoro fazendo isso em uma engine? Deixa eu testar aqui. Terminei em 20 minutos. Tá bom, agora isso faz o cabra entender o que é uma game engine de fato. Então é isso, galera. Sim, você acabou de ver um cara aqui se matando pra fazer um jogo sem engines. Quer dizer que isso não significa um jogo bom, mas mesmo assim é isso. Eu saciei a minha vontade de programar sem ser uma engine, tô feliz. Pra finalizar, eu gostaria de pronunciar que esse foi meu primeiro passo de 64 mil pra colonizar Marte. Acho que é um bom começo, né?